Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Eu tinha pedido para que vocês copiassem essa matéria que daria início ao Recursos Humanos. Eu, na verdade, acho que eu passei uma matéria à frente com vocês. Eu pedi para vocês copiarem uma matéria, mas na verdade, antes daquela matéria seria essa que eu vou passar hoje no YouTube, mas não tem problema, tá? Vai ser bom porque aí semana que vem eu passo a explicação para vocês da matéria que vocês já têm copiado e vocês ficam tranquilos de ter que ficar copiando matéria na próxima semana. Essa matéria que eu mandei para vocês ontem, um pouquinho tarde, mesmo que vocês não tenham conseguido copiar ela ainda, não tem problema. Copiem aí durante a semana e em cima da matéria vocês acompanham a videoaula para entender o que é a matéria que vocês copiaram. Falei para vocês na aula passada sobre recursos humanos, que é a área que faz a parte de contratação, faz a parte de seleção, treinamento, benefícios, que é a parte que trabalha 100% com o humano, trabalha diretamente com as pessoas. E agora a gente vai definir um pouquinho mais a fundo sobre o que seria esses recursos humanos. Então vamos lá. Toda organização tem em sua estrutura pessoas, e cada indivíduo tem sua essência e características próprias. Cuidar de cada um deles é um trabalho dos recursos humanos da empresa. Trabalhar na área de RH, sigla de recursos humanos, eu preciso primeiro conhecer um pouco a mim, porque se eu for uma pessoa que não tenho muita paciência para conversar com as outras pessoas que trabalham, que eu vou precisar trabalhar todos os dias, provavelmente eu não vou conseguir desempenhar essa função de RH. Então fala que dentro de uma empresa, ou em todas as empresas, se tem pessoas, e cada pessoa tem o seu jeito de ser. Tem aquelas pessoas que são mais sorridentes, tem aquelas pessoas que têm a cara mais fechada, tem aquelas pessoas que são falantes, tem as pessoas que são mais caladas, tem aquelas pessoas que sempre são do mesmo jeito, tem as pessoas que são bipolares. E eu, como recursos humanos, tenho a obrigação de cuidar de cada um deles. Independente se é aquela pessoa que é muito mais fácil de lidar, que tudo que eu falo ela faz, ou é aquela pessoa que é um pouco mais difícil de ter uma forma de comunicação com ela. A minha obrigação na área de recursos humanos é ter recursos para trabalhar com cada uma delas. Da mesma forma que uma organização precisa de recursos financeiros e naturais para se fazer presente neste mercado empresarial tão competitivo, ela também precisa do trabalho humano. 3 fatos importantes e essenciais para que uma empresa, uma organização continue no mercado. Primeiro, recursos financeiros. O que seriam os recursos financeiros? Dinheiro. Alguém conhece alguma empresa que sobrevive sem dinheiro? Impossível. Então toda empresa ela precisa do capital de giro para que ela possa dar continuidade no mercado. Recursos naturais. O que são os recursos naturais? Matéria-prima, estoque. Uma empresa que não tem estoque dentro de si, uma empresa que não tem mercadorias em suas gôndolas, dificilmente ela vai conseguir continuar sobrevivente dentro desse mercado competitivo. E ainda precisamos dos recursos humanos, ou seja, trabalho das pessoas. Embora nós sabemos que hoje o maquinário acabou dando uma abertura muito mais extensa do que a mão de obra humana, as empresas ainda precisam do trabalho humano. As pessoas são diferentes uma das outras. Algumas agem por si próprias, outras dependem de uma segunda opinião.
Como eu acabei de falar lá que cada pessoa tem a sua essência e sua característica, então a gente começa a pensar que cada pessoa age de uma forma diferente. Tem pessoas que elas serão mais educadas, tem pessoas que serão mais ríspidas, tem pessoas que serão mais compreensíveis, tem pessoas que não vai ter compreensão nenhuma. Tem pessoas que, de repente, se eu fizer uma reunião, na hora ela já vai dar o aval dela. Tem pessoas que vai pedir uma segunda opinião para saber se aquilo vai valer a pena ou não. E é como se a gente também fosse ao médico. De repente o médico passa alguma informação para nós, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia. Tem pessoas que na hora já vai lá, já assina o termo, vou fazer e pronto. Tem pessoas que vai pegar uma segunda opinião de um segundo médico para ver se realmente aquilo se faz necessário. As empresas estão em busca de colaboradores, pessoas que possam contribuir de alguma forma profissional para ajudar no crescimento e desenvolvimento da organização. Então, toda empresa ainda ela precisa de colaboradores. Antigamente se falava funcionários. Funcionários, eles entendiam que são pessoas que funcionam. Tipo, coloca uma pilha e ela começa a funcionar. E a palavra colaboradores significa pessoas que colaboram com o desenvolvimento da empresa. Então, as empresas hoje, elas querem profissionais que, além de serem profissionais, possam principalmente ajudar no crescimento e no desenvolvimento da organização. Crescer junto com a empresa e desenvolver algo que possa ajudar também a empresa. Por outro lado, os colaboradores estão em busca de uma empresa que possa suprir suas necessidades, utilizando-se de sua mão de obra. Digamos que seria uma barganha, uma troca, como se está falando hoje, né, um escambo. A empresa necessita do meu trabalho, eu necessito de dinheiro. Então, os colaboradores, de alguma forma, eles precisam da empresa para suprir as suas necessidades primordiais. E, do outro lado, a empresa precisa da mão de obra desse funcionário para que as coisas possam acontecer dentro dela. Na área de departamento pessoal, daqui umas 3, 4 aulas mais ou menos, nós vamos falar muito sobre consolidação das leis trabalhistas, conhecida como CLT. E quando a gente fala, né, que a empresa possa suprir as necessidades diante dos colaboradores que se tem, então nós vamos começar a entender quais são os deveres de uma empresa, o que ela precisa pagar, dar de benefício, entre outras coisas, para o funcionário, mas também a empresa tem os seus direitos. Então, dentro do departamento pessoal, nós vamos conhecer os direitos e deveres da empresa e depois nós vamos conhecer também os direitos que nós, colaboradores, temos, assim também como os deveres que nós precisamos ter. Aqui, gente, eu tenho a parte estratégica e a parte técnica da parte de departamento pessoal e da parte de recursos humanos de uma empresa. A parte estratégica seria a parte de mais conversação, de mais recursos para poder se adaptar com os funcionários que, como eu disse lá atrás, têm lá as suas características, o seu jeito de ser. A parte técnica seria a parte de mais responsabilidade, não que a estratégica não seja. De repente eu contratar uma pessoa errada, vai me dar um retrabalho. Mas a parte técnica, ela tem um pouco mais de responsabilidade, porque ela vai mexer com todos os cálculos trabalhistas do funcionário e da empresa. Então, algo que de repente ela calcule errado, ou algo que ela esqueça de calcular, pode acarretar problemas para o funcionário lá na frente. Então agora, na parte 2, eu vou explicar um pouquinho de cada um desses itens da parte estratégica
e da parte técnica.